A arte de ensinar polidense. Esse é o tema do nosso vídeo hoje do canal, da nossa aula. O bom profissional, aquele profissional que se destaca, independente da área de atuação, é aquele profissional que ele não está só preocupado em fazer o trabalho dele em si, ele está preocupado em alcançar a sua excelência. Então, ele quer realmente ter um resultado diferenciado perante a sua concorrência. Então, para isso, ele busca mais conhecimento do que normalmente os profissionais buscam, né? Então, ele vai além. É quando ele busca conhecimentos até fora da área de atuação dele para melhorar a área de atuação dele. E no polidense, eu falo que polidense é uma arte porque quando eu comecei, aliás, tudo que eu faço, tá? Eu sempre quero dar os meus 200%. Eu sempre quero me destacar. Não pelos outros, não para me comparar a ninguém. É porque eu quero explorar a minha máxima potência enquanto profissional. Então, por isso, tudo que eu me proponho a fazer tem que ser algo que eu goste. Porque senão, para mim, não tem sentido, né? Então, eu, por exemplo, trabalhar numa área que eu não gosto, que não mexe comigo, que não me move, só por conta de ganhos, para mim não faz sentido. Então, eu sempre, tudo que eu fiz, eu me propus a fazer coisas que eu gostasse, coisas que me moviam. Mesmo ouvindo contra, as pessoas me falando, não, você tem que ter um trabalho normal. Você tem que ser registrado para você ter uma aposentadoria no final da vida. Eu sempre ouvi isso, porque eu cresci numa família tradicional. Mas para mim isso não faz sentido, né? Então, assim, eu sempre fui a ovelha negra da família nesse sentido, porque eu sempre busquei o que meu coração pedia para eu buscar. E quando você faz algo que você gosta, faz todo sentido você ir além do seu conhecimento. E aí, é claro que o ganho importa. Importa, sim. Você não vai trabalhar de graça, né? Você não vai trabalhar, é, e ser sustentado só pela sua paixão. Você tem que ter resultados. E, aliás, a primeira coisa, o primeiro passo é você buscar esses resultados para que você possa investir e aí sim você se preocupar. Quando os resultados já estiverem vindo, a sua preocupação maior não vai ser esse, né? Não vai ser correr atrás da boiada, né? É quando você domina tudo. Então, quando os resultados financeiros vêm, você deixa de se preocupar tanto com essa corrida para você ter um resultado, para você poder sustentar aquilo que você ama. Então, você primeiro pensa em construir algo, e aí sim, você depois vai trabalhar em cima somente do seu propósito, porque aí a engrenagem da sua máquina já vai estar funcionando. Então, a gente tem que pensar assim. E quando eu falo, né, na nossa profissão, enquanto instrutor de pole, enquanto empreendedora, porque quando você fala, eu sou instrutora de pole, a maioria das pessoas esquece que é empreendedor. Quem tem estúdio, quem trabalha para outros estúdios, não, sim, eu sou só instrutora de pole, eu não quero ter essa responsabilidade de administrar o negócio e para mim tá tudo certo, tá? Mas agora, a pessoa que ela tem uma ambição maior e que ela quer crescer realmente, ela vai pensar, sim, em ter uma responsabilidade maior para poder alcançar os seus objetivos, o seu propósito. Quanto maiores quanto maior a sua ambição, maiores serão os seus desafios. Eu aceito grandes desafios porque eu tenho ambição de crescer sempre. E para isso eu sei que eu vou ter que sair da minha zona de conforto e principalmente deixar de entender que eu sou só uma instrutora. Eu sou uma empreendedora, em primeiro lugar, e depois eu sou uma instrutora. E quando a gente fala na arte do polidense, de ensinar, né, na maestria de ensinar, né, e isso a gente pode até encaixar em outras profissões de ensino. Quando a gente fala nessa maestria, a gente vai além de ensinar só o que é visto, né? Onde que eu quero chegar com isso? O pole, né, os movimentos de polidense, eles não estão somente
naquilo que a gente enxerga, eles estão nos detalhes, eles estão nas entrelinhas. Por isso que eu falo que ensinar pole é uma arte. Não porque o polidense é uma arte, mas o fato de você ensinar também é uma arte. Então, quando você entende que não é só colocar um aluno lá na barra, fazer, ai, eu quero me autoafirmar, porque quando a pessoa ela quer se autoafirmar, ela tá preocupada com o que está ao redor. Ela tá preocupada com ela. E muitos instrutores que não têm conhecimento, que só ensinam por ensinar, para ter um dinheirinho extra, digamos. Às vezes nem é por um dinheirinho extra, porque parece que nem estão preocupados com isso. Ah, só querem montar o aluno na barra para tirar uma foto e postar, para se autoafirmar, não é nem para autoafirmar para outras pessoas que são bons, porque isso não prova nada para ninguém. Você colocar um aluno na barra e tirar uma foto e depois sair correndo e desmontar o aluno da barra, isso não prova nada e tá cheio disso. Está cheio, gente. Eu vejo aos montes pessoas fazendo isso. Agora, tá enganando a quem? Tá enganando a si próprio, se autoafirmando um bom instrutor só porque colocou o aluno de cabeça para baixo na primeira aula. E está também enganando, aliás, autoafirmando não, enganando o seu aluno, aquela pessoa que é um ser humano, que está depositando credibilidade no seu trabalho, está dispondo do seu tempo e do seu dinheiro para poder estar lá para aprender, para desenvolver algo. Quando está sendo enganado, isso é uma falta de respeito com as pessoas que depositam credibilidade. Então, a primeira coisa que comprova a maestria de um instrutor é a sua transparência, a sua integridade, com o conhecimento que diz que tem para oferecer para as pessoas que buscam desenvolver a modalidade. Então, se eu digo que eu tenho conhecimento, por exemplo, eu tenho conhecimento de nível avançado, então eu tenho que ser íntegra, eu realmente tenho que ter esse conhecimento. Só que para eu ter conhecimento de nível avançado, eu preciso conhecer de cabo a rabo as bases. E quando eu digo de cabo a rabo, não é meia dúzia de movimentos. Quando eu digo de cabo a rabo, é de cabo a rabo, é seguindo uma metodologia completa, com movimentos que hoje a gente não tem nem números. Os números de movimentos ultrapassam de centenas de movimentos de pole. É muita coisa. É conteúdo para anos e anos de estudo. Por isso que eu falo, eu tenho uma formação profissional. Eu fiz um curso, uma metodologia completa. Então, esse curso ele tem que ser realmente completo. Ele tem que te dar conteúdo para você ensinar por anos. Isso só a base. Não adianta fazer intensivos e falar que você se formou instrutor. Então, a primeira coisa que está na postura de um instrutor de maestria com maestria é a integridade com o que ele diz relacionado ao que ele conhece. Se eu não tenho muito conhecimento, então sim, eu assumo. Olha, eu sou uma instrutora de nível básico, de nível iniciante. Eu não tenho tanto conhecimento, mas eu estou aprendendo. E tudo bem. Você vai ensinar pessoas que sabem menos e que estão começando. Você não precisa ser um instrutor de nível avançado para você começar a dar aula. Você pode começar de início e muita coisa você sim aprende na jornada, aprende na experiência. Muita coisa a gente aprende com os nossos alunos. Mas seja íntegro e transparente. Isso eu sempre ensino para os meus alunos que estão se formando comigo. Se você não sabe, ninguém nasce sabendo. Você está em busca de conhecimento. E só dos seus alunos verem que você é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que está buscando sempre melhorias, o aluno ele reconhece isso. Às vezes não fala, mas ele reconhece. Ele está olhando, ele está vendo. E agora eu vou falar um pouco mesmo, como o tema é a arte de ensinar polidense, eu vou falar um pouco de como eu trabalho, como a minha metodologia funciona com relação a essa maestria de você entender é, a arte de ensinar como uma arte mesmo.
que não é só o que você vê, né? Então, primeiro, quando você vai ensinar o movimento para o seu aluno, você tem que ter conhecimento daquele movimento de modo aprofundado, tá? Não é só um movimento onde você põe a perna aqui, a perna ali, o braço ali, de qualquer jeito e faz o movimento. Não. Primeira coisa, você tem que saber de que base esse movimento vem. Todos os movimentos que são um pouquinho mais complexos, de outros níveis, eles vêm de uma base. E mesmo os movimentos iniciantes, eles também partem de bases de exercícios preparatórios para poder fazer ele, tá? Então, a primeira coisa quando eu vou ensinar o movimento, a primeira coisa, eu tenho conhecimento daquele movimento. Não só das técnicas visuais, né, do que você vê, mas o que está nas entrelinhas. O pole, ele é cheio de pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes no movimento, eles fazem muita diferença. Tanta diferença que muitas vezes, se você esquece aquele pequeno detalhe, que muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento não enxergam, muitas vezes o seu aluno não consegue executar aquele movimento porque falta aquele detalhe. Então, não são detalhes que, porque eles não são vistos por quem não conhece, por quem não tem muito conhecimento, não é porque eles não estão sendo vistos que eles não têm uma importância. E eles têm uma grande importância. Aqueles movimentos que têm aqueles detalhes que só quem tem muito conhecimento é que enxerga, é aquele detalhe que faz a grande diferença do movimento ser executado da forma correta ou até conseguido executar. Porque muitas vezes ele não é conseguido executar. E às vezes é um pequeno detalhe mesmo, como por exemplo, o tipo de pegada, como por exemplo, o time para conseguir fazer aquela movimentação, para entrar nele. Às vezes tem um time, às vezes, vou dar um exemplo aqui, não estou falando de um movimento específico. Às vezes, eu faço a movimentação com a perna, só que para eu conseguir fazer o movimento, a minha mão ela tem que vir antes. Olha só. E muitas vezes isso é imperceptível para quem não tem conhecimento. Se eu não coloco a mão antes de trazer a perna, eu não vou conseguir. Eu estou fazendo a perna e depois trazendo a mão, e aí o movimento não entra. Isso faz toda a diferença, porque se você não colocar a mão antes, você perde o time do movimento e o movimento não sai. Eu tenho um time de movimento para eu poder sair de um movimento numa transição para outro. Se eu perco esse time, ou por exemplo, eu vou fazer um movimento que é dinâmico, que ele é em movimento, que ele precisa de uma certa habilidade e conhecimento de quem está ensinando para o seu aluno. E aí eu trago a perna primeiro antes do quadril. E isso eu já estou falando de um movimento específico, tá? Eu vou até falar um movimento que veio na minha cabeça agora, mas muitos talvez não conheçam, tá? É um movimento chamado Jump Outside, tá? Então é um movimento que ele em si sozinho é aquilo, mas ele também tem a mesma técnica, por isso que eu falo, você tem que entender o movimento pela base, aonde a minha perna nunca pode vir antes do meu quadril. E é natural a pessoa, quando ela está em movimento, ela trazer a perna primeiro. Então, se o professor não tem conhecimento e ele não explica isso para o seu aluno na hora de fazer, o aluno pode até se machucar nesse movimento. E ele é um movimento dinâmico básico, de nível básico. Só que se o aluno trouxer a perna primeiro, ele vai se machucar. Então ele tem que entender que o quadril está em primeiro. Para isso, ele tem que entender as posições corporais que existem na metodologia. No meu curso de formação, tem um módulo só mostrando posições corporais, onde você vai começar a desenvolver um entendimento de consciência corporal e como fazer para o aluno entender essas posições corporais para fazer os movimentos de pole que vem a seguir posteriormente. Aí, esse movimento de jump side, quando você entende a base dele, e aí você vai aprender um movimento que é um pouquinho mais complexo, que você sai de um jump outside e vai para uma inversão split no ar. Se você não entende essa base de trazer o quadril primeiro e você traz a perna primeiro, você não consegue fazer. Não sai o movimento. Por quê?
Porque na hora que você trouxer a perna primeiro, você vai bater o quadril na barra. Então, aí a pessoa ela vai ficar se matando, o professor que não tem conhecimento vai ficar se matando para poder ensinar o movimento e vai acabar desistindo. Ah, não, esse aluno não consegue fazer. E isso não existe. O aluno não conseguir fazer. Ele só não consegue fazer um movimento, por exemplo, que é de extrema flexibilidade, ele não tem a extrema flexibilidade. Então, ele tem que fazer um trabalho paralelo para desenvolver. Agora, falar que um aluno consegue e outro não, um movimento que não exige flexibilidade extrema e nem força extrema, só entendimento e consciência corporal, isso não existe. Não existe na face da Terra uma pessoa, a não ser que ela tenha alguma deficiência física que impeça ela de fazer aquele movimento. Não é o caso desse movimento, certo? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem muitos para-atletas que fazem pole, que alguns movimentos são limitados para eles. Aí tudo bem, isso é totalmente admissível. E aí, lógico, a gente trabalha adaptando os movimentos para essas pessoas, que também são muito capazes de fazer e fazem com muito mais maestria, muitas vezes, do que uma pessoa normal. Mas, tirando isso, todos conseguem fazer. Só não estão conseguindo porque o professor não tem o conhecimento suficiente e tem preguiça de estudar, muitas vezes. Muitas vezes acha que fez um curso de intensivo e tá tudo certo. E já é o suficiente? Ah, não, já tenho certificado. Certificado se rasga e joga no lixo, gente. Eu tenho um monte de certificado. Ele não tá no meu estúdio. Ele tá tudo guardado numa pasta, porque para mim o que importa é o que eu aprendi dentro desse curso e principalmente o que eu apliquei, que eu não perco. Quando eu vou no lugar, eu não perco dinheiro e nem tempo. Se eu tô lá, é para eu aprender, para eu poder aplicar. Só que a maioria faz curso e guarda na gaveta. Não faça isso. Dê mais valor ao conhecimento que você agrega do que a um simples certificado. Bom, voltando a falar do movimento e na arte de ensinar pole dance, mas eu tenho que falar esses detalhes, gente, porque eu vejo com muita recorrência. E aqui nós estamos numa comunidade, né? Quem está assistindo e que dispõe do tempo para assistir um vídeo como esse é porque está preocupado em alcançar maestria. E nós estamos aqui numa comunidade de mulheres, a maioria mulheres que se preocupam com a sua excelência em desenvolver-se e se tornar maestros no que fazem, né? E principalmente empreendedoras empoderadas, que querem ver o seu negócio crescer realmente. Não levam nas coxas, né? Querem realmente fazer algo grande e deixar o seu legado. Ah, mas é no polidense, isso não tem tanta importância. Lógico que tem. Porque se para você o pole não é importante, você está no lugar errado. Porque quem trabalha com polidense é porque tem paixão pelo polidense. Dificilmente alguém, as pessoas vão trabalhar dentro de uma empresa e trabalhar como CLT sem ter paixão pelo que fazem. Mas agora você trabalhar com polidense, sem você ter uma paixão pela arte, até porque o instrutor de polidense ele tem que fazer os movimentos para fazer a demonstração, ele tem que, no mínimo, gostar. No mínimo, gostar. Senão ele não se disporia a fazer, é, ter essa profissão por nada. Então, no mínimo, tem que gostar. Bom, voltando aqui. Aquele movimento que você sai de um jump outside para a inversão, então você tem que entender o detalhe. E às vezes, quando o professor ele tem conhecimento, mas conhecimento, muito conhecimento, não é conhecimento superficial, é conhecimento de você estudar aprofundadamente cada movimento, de você estudar aprofundadamente não só de forma prática, ou mesmo não só de forma teórica, estudando das duas formas. É você praticando, é você fazendo, é você experienciando. E quando você experiencia da forma prática, você descobre alguns detalhes que muitas vezes só quem sabe na teoria não sabe. E quem faz polidense sabe disso. Tem coisas que eu descobri, eu sabia de cabo a rabo, a técnica daquele movimento, mas quando eu fui executar, eu vi que tinha alguns detalhes ali nas entrelinhas que eu não tinha visto, de forma teórica. Eu tive que fazer na forma prática. O ato de você, de repente, estar em movimento encaixado e ter que virar um pouquinho o quadril, entendeu? Para você poder encontrar a trava certa na barra, né? O ato de você, ao invés de estar com o joelho para cima, eu ter que virar o joelho andeor,
para eu conseguir encaixar o movimento, senão o movimento ele não equilibra, ele não vai ter o alinhamento certo. É muito detalhe. Então, assim, se você ama o pole dance, ame estudar o pole dance. Quando eu me propus a me tornar instrutora, eu juro, meu marido ficava até bravo comigo, porque eu sempre fui obcecada pelo que eu quero desenvolver e fazer com maestria. Obcecada. Eu não tinha, e não fazia por obrigação, isso que é o mais legal. Eu dava aula, treinava, né? E eu ficava nas minhas horas vagas que eu poderia estar assistindo televisão, por exemplo, com a minha família, eu ficava no celular estudando. Mas estudando, 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 estudando muito. E meu marido ficava até com raiva. Ele falava para os amigos dele: "Ai, nossa, Karen, não queira ter uma profissional de pole como mulher, porque ela vai trocar você pelo pole." E literalmente era assim. Mas foi essa minha obsessão por ser a melhor para mim, não para os outros. Foi essa obsessão que me fez ter a autoridade que eu tenho hoje, e o conhecimento e o retorno. Olha só que maravilhoso, gente. Hoje eu sou conhecida nacionalmente até fora do Brasil. Esses dias me mandaram uma mensagem de Budapeste falando que tinham pessoas lá que conheciam o meu trabalho. Isso para mim é muito gratificante. Não é só sobre você é, ter um retorno financeiro, que também é muito importante. Hoje eu vivo bem, só com o pole. Então hoje eu consigo ter tempo porque eu soube administrar o meu tempo. Eu soube não só ser uma boa instrutora, mas uma boa empreendedora. Mas eu aprendi isso às duras custas, porque eu não tive quem me ensinasse. E hoje eu estou aqui dando as mãos para as pessoas dessa nossa comunidade de divas para que possam hoje ter um respaldo, alguém que possa mostrar o caminho de forma mais leve, para que vocês possam também ter tempo, um resultado mais rápido do que eu tive. Eu demorei para ter esse resultado. Primeiro eu tive que me matar dando aula, 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 aula. E não que eu não gostasse, gente, a gente gosta. Só que tudo em excesso cansa. Vai chegar um momento a longo prazo que você vai esgotar, você vai lesionar, você vai se desmotivar, porque deixa de ser normal, deixa de ser algo é, leve. Então, sim, faça o que você ama e entenda que não é sobre quantidade. É sobre qualidade. Então, quando você não precisa dar aula o dia inteiro ou trabalhar em outro emprego e nas horas vagas que você poderia descansar, você ficar dando aula. Isso você vai fazer, é, e a qualidade, por mais que você seja boa, não vai ser excelente. Porque é excelente quando você está descansada. É excelente quando você não se sobrecarrega. Aí sim você consegue extrair a sua máxima potência. Esses dias eu postei sobre, talvez eu até faça um vídeo sobre isso, e eu acho que eu vou fazer, sobre você alcançar o estado de flow, né? Isso eu vou gravar depois uma aula, mas acompanhem aqui que eu vou gravar, que isso daí dá tema de uma aula aqui, de um vídeo no canal, onde você tem um ciclo para que você possa sempre estar bem consigo mesmo, mesmo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e você possa extrair a sua máxima potência no que você faz. Mas para isso existe um ciclo, e esse ciclo ele tem que ser obedecido, ele tem que ser cumprido da forma correta. E aí sim, você a longo prazo, você vai sempre manter a sua qualidade. Eu sempre critico alguns lugares, e eu falo muito de lanchonetes, por exemplo. Tem lanchonete que assim, eu frequentava no passado, e assim, começou muito pequenininho e tinha uma qualidade incrível, muito, muito gostoso. Eu gosto de trazer analogias e comparações, porque a gente pode comparar isso ao pole também. Então, começou pequenininho, tá? E era muito gostoso o lanche, assim. Eu era viciada, sempre ia nessa lanchonete, comia, e não aconteceu só em uma, eu tô dando exemplo de uma. E aí essa lanchonete ela foi ficando conhecida pela qualidade a qual ela entregava os lanches. E tinha qualidade. Tinha coisas, os lanches eram muito diferenciados.
E aí as pessoas foram conhecendo através de outras, porque, lógico, o boca a boca é uma das maiores divulgações. Tirando a internet, que a gente escala muito mais rapidez, né? O boca a boca nunca vai deixar de existir. Aí as pessoas começaram a conhecer, a lanchonete começou a crescer. E esse empresário, ele começou a ampliar essa lanchonete. E começou a ampliar, e antes era um trailerzinho pequenininho, e hoje é uma lanchonete muito grande. Atende muitas pessoas. Porém, aí entra a excelência do empreendedor. A qualidade caiu. Hoje eu não como mais lá. Não como. Mas por que a qualidade caiu? Primeiro, tem dois motivos pelo qual ela pode ter caído inicialmente. Aumentou muito a demanda, muitas pessoas começaram a procurar o lanche e ele não ele começou a não dar conta, porque ele mesmo fazia o lanche. O empresário fazia o lanche, ele e a esposa. E assim, ele não conseguiu atender mais a qualidade, atender com qualidade. E começou a perder. Entra também a questão do não saber administrar o financeiro. O que tinha dentro, que antes eram produtos que você via que tinha qualidade, começou a decair também. Por exemplo, tipo de hambúrguer, começou a decair. Eu comecei a perceber, porque eu sou assim, eu adoro lanche, e eu sei muito diferenciar. E eu já tive lanchonete também, né? Eu já tive duas lanchonetes, já fui empreendedora no ramo da alimentação também, e já fui chapeira, eu fazia lanches. Então eu sei, eu tenho conhecimento disso. E esse é um outro fator que eu acho que influenciou, foi a qualidade dos produtos que ele estava colocando no lanche. E depois, mais ainda, hoje outros funcionários dele fazem lanche. Hoje ele tem que ter outros funcionários, senão ele não dá conta de tanto que a lanchonete dele cresceu. Continua tendo clientes? Sim, mas os clientes que eram fiéis a ele no início, que poderiam também estar indo e agregando mais ainda, muitos pararam, porque várias pessoas me falaram. E aí entra a parte de não saber delegar, não saber ser empreendedor, né? Então, os funcionários dele não seguem a mesma linha de qualidade. Por exemplo, McDonald's. O McDonald's ele mantém, pode até ter uma diferencinha de região de outros países, porque eu já comi fora também de outro país, mas ele segue muito ali. Ele segue muito à risca. Então, por exemplo, as pessoas que vão fazer o lanche, eles passam por cursos para poder seguir a mesma qualidade, o mesmo sabor, a mesma linha, para que em todos os lugares do mundo sejam iguais os lanches. Por isso tem o nome que tem, né? É saber gerir o negócio, né? E quando a gente fala do polidense, mesma coisa. Vou dar um exemplo. O que eu vejo de muita recorrência também é professoras que são empreendedoras, que têm seu próprio estúdio, mas não têm muito conhecimento de gestão e não se preocupam com isso, tá? E isso é de extrema importância. Coloquem isso, sabe? Se preocupem com a parte técnica, tá? Mas se preocupem 50% com a parte de gestão, até mais do que 50%, porque é isso que vai fazer com que a sua máquina possa se manter funcionando a longo prazo. Como eu falei, você é a engrenagem principal do seu negócio. Se você só se preocupar com a parte técnica, uma hora essa engrenagem ela vai travar. Então você tem que se preocupar com tudo, tá? E agora eu vou dar o exemplo do poli. Existem muitas proprietárias de estúdio que começam a crescer, porque tem uma qualidade, lógico, ou que inicialmente sabem como trazer novos alunos, como divulgar. E aí elas precisam de outras instrutoras para poder escalar. E aí as instrutoras muitas vezes me procuram ou eu acabo conversando e elas falam: então, eu comecei a dar aula no estúdio tal, mas aí eu pergunto, mas você era aluna desse estúdio? Sim, eu era aluna, a professora viu que eu tinha uma aptidão para poder ensinar e me convidou para dar aula. Tá, e você tinha algum curso? Ah, ela me ensinou. Não existe isso, gente. Não existe isso. Isso partindo da proprietária do estúdio mais errado ainda. No mínimo, ela deveria ou exigir que a instrutora fizesse uma formação com uma pessoa que realmente dá uma formação profissional,
com uma metodologia progressiva, ou, no mínimo, ela deveria pagar para a sua instrutora poder estudar antes de poder ensinar no seu estúdio, onde está levando o seu nome. Ah, mas eu não vou pagar para a menina fazer depois ela sair. Horas. É só fazer um contrato muito bem feito para que ela possa sair e primeiro assumir o compromisso de pagar o seu curso, né? Então ela não tem dinheiro para poder investir no curso. Então a proprietária do estúdio investe nessa profissional e o bom empresário ele investe no profissional que vai trabalhar com ele, na sua equipe. Ele investe. Ele paga palestras de gestão de tempo, ele paga palestras de vendas, ele investe para que a empresa dele tenha qualidade. Ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com os seus clientes. Porque quando você está se preocupando com a qualidade do seu serviço, do serviço da sua empresa, você está se preocupando com os seus clientes. E aí você entende que existe um investimento para isso. Então, se o seu instrutor, né, a pessoa que você vai contratar como instrutor, não tem curso e não tem como investir no curso, você investe por ele e faz um contrato para que ele possa cumprir pelo menos até custear o investimento que você fez em cima dele. Justo, totalmente justo. Mas não faça nas coxas. Não faça de você ensinar, eu vou ensinar do meu jeito, embasado na minha experiência. Isso não funciona. Porque o que ele vai aprender, ele não vai aprender da forma certa, ele não vai aprender uma metodologia certa e completa. E ele vai acabar ensinando com menos qualidade do que você ensina. Você pode ensinar com qualidade, mas como ele não teve um curso embasado numa metodologia, ele vai acabar ensinando e perdendo a qualidade do seu trabalho, e isso vai influenciar no nome da sua marca, do seu estúdio. Então, isso é muito importante, tá? Essas coisas que eu falo para vocês, gente, não é dando bronca, mas é ensinando embasado em tudo que eu já vivi. E se eu estou falando isso é porque eu já vivi em alguma situação relacionada. Eu não estou falando aleatório, tá? E eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem, em algum momento, já se depararam com uma situação parecida. No poli tem coisas que são muito comuns. E nós que estamos aí acordando para uma nova geração de profissionais de poli, profissionais realmente sérios, empreendedoras, então nós temos que começar a ter uma mesma visão de mundo, né, desse nosso universo. E começar a nos posicionar para que a gente possa realmente profissionalizar a nossa modalidade, de modo que a gente possa ser respeitado e valorizado e fazer principalmente a, fomentar a nossa modalidade, sabe? Fomentar a circulação de renda na nossa modalidade que nós precisamos para que a gente possa crescer. Não é só eu ter uma renda boa para o pole individualmente, mas quando a gente começa a investir nas próprias modalidades, e eu vejo tanta gente também, olha, eu sempre venho com exemplos, porque existem muitos. Instrutores de pole não investem em uma formação profissional, mas eles pagam uma faculdade de educação física. Tudo bem? Gente, conhecimento nunca é demais. Quando você entende que você tem que investir em outras áreas para você agregar a sua, sim. Mas primeiro se preocupe com a sua. Quando eu comecei a praticar pole, eu me vi muito perdida na parte de dança, na parte acrobáticos, né? Eu não tinha bases, eu vim de outros esportes. Eu vim do basquete, do futebol, de esportes coletivos, que não tinha nada a ver com dança, com balé, com acrobáticos, ginástica, nada. Então, quando eu comecei a praticar o pole, primeiro eu comecei a estudar o pole. Eu não simplesmente, eu vou começar a estudar balé, vou deixar pole de lado, porque eu preciso da base do balé. Sim, são bases que são importantes para minha parte de dança. Eu fiz balé, mas primeiro eu me preocupei com a base do pole. Instrutores. Instrutores e empreendedoras, né, que tem estúdio. Eu preciso fazer um curso de marketing, de gestão de tempo, porque eu sou empreendedora do Polidense.
Sim, tem, porque você vai administrar o seu negócio, então você vai ter que agregar. Mas primeiro faça um curso dentro da modalidade, uma formação que tenha todas essas bases. A minha formação profissional, ela oferece as bases técnicas para você gerir o seu negócio, ter resultados, escalar e ter reconhecimento e ainda ter a parte técnica com muita excelência, porque ela tem tudo. Não tem só meia dúzia de movimentos, tem uma metodologia de 10 anos, né? Então, você que é instrutor, eu vou me preocupar em fazer faculdade de educação física, porque lá eu vou aprender sobre o corpo humano, então vai se tornar um educador físico. Deixa o pole de lado. É o que está acontecendo. Muita gente não sabe levar o pole, não sabe crescer como profissional, porque não vai em busca da parte técnica, perde a qualidade, perde alunos, não consegue escalar, trava ali, acha que o pole é só uma dancinha e vai buscar fazer educação física. De repente está dando aula de pilates, de repente está dando outras aulas de outras modalidades. Então, tudo bem, vira outro tipo de profissional. Se você acredita que com a outra profissão você vai se dar bem e talvez você nem goste tanto como você gosta do pole, ou você entende que de repente você está no caminho errado e que você tem que investir no que você realmente ama. E é o que você quer resultado e quer crescer vivendo só do pole dance. Aí depois que você se torna maestro excelente na parte técnica, aí sim você pode fazer uma faculdade de educação física para agregar. Você pode fazer uma faculdade de dança para agregar, que seja, ou mesmo de ginástica, que seja. E aí sim você agrega conhecimento ao que você já tem. Mas são escolhas. Eu escolhi fazer o que me move, que é o pole. Para isso, eu fui buscar conhecimento primeiro na parte técnica e depois eu me vi sim na necessidade de buscar outros conhecimentos, né? Eu não só como praticante, mas como instrutora, e eu fui buscar outros conhecimentos para eu poder agregar, para eu poder crescer. E assim eu fui construindo o meu legado. Hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com outros profissionais que têm a mesma intenção de crescimento e que entendem a nossa profissão como uma profissão séria e que uma profissão que pode ter um futuro muito próspero, certo? Então, hoje a aula é sobre a arte de ensinar polidense. E a arte de ensinar polidense está no estudo aprofundado, em fazer o que você ama e fazer com excelência. Então, ensinar pole dance não é só colocar o movimento na barra, o aluno ali na barra, ou ensinar o que você vê. É ensinar o que está nas entrelinhas é que faz a diferença no desenvolvimento do seu aluno. E a pressa de fazer o movimento, o aluno fazer aquele movimento, não prova sua maestria. O que prova sua maestria são os resultados a longo prazo. É isso que vai provar a tua autoridade enquanto profissional, o teu conhecimento. Se você tem ou se você não tem. Então é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar para outras pessoas que precisam também ouvir essa mensagem. Agradeço muito, continuem acompanhando aí, que tem muita novidade por vir para vocês que são profissionais ou que pretendem se tornar profissionais da área do polidense. Tem muita novidade vindo aí, acompanhe as minhas redes sociais, o Instagram também, é onde eu coloco as coisas principais ali, mas vem novidade por aí. Fiquem espertos e aguardando aí para nossa comunidade de divas profissionais e empreendedoras do polo. Um grande beijo.